Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisas ou entrevistas dentro da pesquisa científica. Um dos maiores problemas que eu venho observando e até mesmo faz com que alguns alunos reprovem na qualificação da dissertação de mestrado ou ainda que o artigo não seja possível de ser publicado, trata-se com relação às entrevistas. Por quê? Porque quando o pesquisador não tem experiência, quando o pesquisador ele não tem ainda o pensamento crítico e ainda não estabeleceu na sua cabeça a consciência da sistematização dos trabalhos científicos, é muito comum que ele, ao tratar a entrevista, desde a sua formulação, ele não tenha alguns cuidados, ele não obedeça a alguns processos que devem ser estabelecidos já antes mesmo da coleta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, você fez um estudo, eu quero saber sobre o futuro da Previdência, eu quero saber sobre a opinião de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, então eu vou fazer uma entrevista. Aí a gente já começa na concepção ou na necessidade de preocupação e delimitação antes mesmo de você pensar numa pesquisa. Como assim? Eu quero fazer um estudo e eu quero entrevistar uma certa população ou uma certa pessoa. Primeiro, como você definiu o seu percentual, a sua quantidade e o seu público? Aí você já vai ter que pensar se a sua abordagem será quantitativa ou qualitativa. Por exemplo, se eu estou falando de preferência de consumidor, então eu estou estudando consumidor, uma preferência de uma classe específica por marcas específicas. Provavelmente eu vou precisar de quantidade para estabelecer melhor essa preferência. Se eu vou pensar em quantidade, eu vou pensar no número N, que vai ser estatisticamente equivalente ao percentual de uma determinada amostra. Então, por exemplo, para considerar 100 mil consumidores de um determinado nicho, eu vou entrevistar estatisticamente em torno de 280 pessoas. Esse N estatístico, que é estabelecido por um cálculo, você vai ter que entrevistar e vai ter aquele índice de grau de equivalência, né? 95%, 5 para mais, 5 para menos, mas decidiu por um público quantitativo, você vai ter uma ferramenta diferente de tratamento, mesmo porque, geralmente, quando a pesquisa é quantitativa, o tratamento é por estatística, é diferente de uma pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma entrevista, mas eu estou estudando a vida e obra da Hebe Camargo. E aí eu consegui uma entrevista com um filho, com um produtor. Nesse caso, essa entrevista será ou terá abordagem qualitativa. Então, você pegou um público específico, pessoas com qualidade para trazer contribuição para essa pesquisa e você não está falando com quantidade, você está falando com qualidade. Então, não vai ter um número mínimo, embora eu tenha visto alguns professores cobrando da cabeça deles o número de 5, 10, 15, mas veja, pesquisa qualitativa, você tem que trabalhar com amostra de qualidade independente do número. Primeiro, então, quando você pensar em entrevista, abordagem quantitativa, qualitativa. Se a sua abordagem for qualitativa, você tem 3 formas. Então, qualitativa de qualidade. Você pode fazer um questionário aberto, onde você faz algumas questões que devem ser preenchidas. Essas questões não vão sair da sua cabeça. Essas questões, elas vão defender algum ponto da sua linha de pesquisa. Geralmente, quando você cria essas perguntas, elas têm que estar associadas à variável ou às relevâncias que você está estudando. Chama também de construto, chama também de características ou categorias, mas cada pergunta vai ter que estar ligada a uma variável. Por exemplo, falei aqui da Hebe Camargo. Então, eu quero saber, por exemplo, se a motivação que ela tinha era o amor à arte. Então, eu vou lá nas literaturas, vejo os autores que defendem o amor à arte e coloco a pergunta do amor à arte baseado nesses autores da literatura. Um exemplo aqui bem simplório, tá, pessoal? Só para a gente entender isso no contexto de um vídeo. Então, você tem
esse tipo de perguntas são perguntas abertas, que devem ser, as perguntas não vão ser da sua cabeça, elas devem ser compostas a partir de cada objetivo, cada variável, cada construto, depende do que você está trabalhando aí no seu material, de acordo com a literatura. Ok? E nessa entrevista aberta, qualitativa, você pode deixar a pessoa ir falando e vai, ou você pode gravar, ou grava por o áudio, né? Não esqueça do termo de livre consentimento e esclarecimento. Ou você grava por vídeo, depois você vai transcrever. Então, esse modelo de pesquisa seria pesquisa aberta. Você pode ter um questionário meio que semi-estruturado. Como assim? Você deixa algumas opções para a pessoa trabalhar. Então, por exemplo, motivações que levam ao exercício da arte, amor, autoestima. Então, você vai trabalhando com construtos, com percepções dessa forma. Aí a pesquisa, apesar de ser qualitativa, você fazendo ela semi-aberta, você vai dando alguns direcionamentos mais pautados para o entrevistado. Porém, eu vou confessar que não é uma prática muito indicada, porque você limita o potencial da pesquisa qualitativa. Os cuidados com as perguntas, a mesma coisa. Se você for fazer opções de resposta, o mesmo cuidado, você tem que pautar cada pergunta que você está fazendo de acordo com a literatura. Ou você pode fazer ainda a entrevista por roteiro. Então, na pesquisa por roteiro, você só vai ter algumas perguntas que não necessariamente você vai precisar abordar no decorrer da pesquisa. A pesquisa por roteiro, elas são perguntas que possam surgir caso o entrevistado não fale. Porque, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa que tem um potencial qualitativo muito grande. Eu vou entrevistar Silvio Santos aqui para minha pesquisa. Ou eu tinha uma amiga que ela era louca pelo Roberto Carlos. Então, você faz uma pergunta, você deixa a pessoa falar, porque você vai extrair o máximo de informação, por isso que é qualitativa. Você vai tentar enxergar as entrelinhas, você vai pesquisar os detalhezinhos do que está lá. Ou você quer entrevistar um grande executivo, e aí ele fala algumas coisas que você quer saber ali o que tá lá no fundo daquela fala, então você deixa ele falar. Agora tem pessoas que não falam muito, então quando tem aquele vazio que a pessoa não sabe mais o que falar, daí você entra com a outra questão caso ele não tenha respondido na fala anterior. Isso é só um roteiro, você não vai ter que preencher todas as perguntas, o que te interessa é o que o entrevistado está falando, então você vai só deixar falar e caso precise você tem um roteiro ali para não se perder no assunto. Nas questões quantitativas de quantidade, você não vai ter essa liberdade, mesmo porque para você tratar depois todo mundo falando, até existem alguns softwares, mas se torna muito mais complicado e você tem um tempo para cumprir. Então, geralmente, as pesquisas quantitativas, elas são ferramentas. Se você não tiver essa ferramenta testada, você vai ter que defender cada pergunta, você vai ter que fazer um cálculo que a gente chama AlphaAcrobat, que é testando se essa pergunta é válida ou não. E nesse caso, eu aconselho que você já pegue ferramentas válidas. Presta atenção, isso aqui é bem importante. Então, existem vários estudos que se preocupam em fazer ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta para percepção de qualidade, chama ServiQual, qualidade de serviços. Existem muitos trabalhos, o trabalho que se preocupou só de formular essa ferramenta, o trabalho que testou essa ferramenta, o outro trabalho do trabalho que testou a ferramenta, e aí você tem uma ferramenta ServiQual pronta. Nos trabalhos quantitativos, eu aconselho que você foque, veja, só a criação de uma ferramenta é um trabalho, então foque em uma ferramenta que já esteja válida. É a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. E aí você vai aplicar. Essas ferramentas válidas, quantitativas, geralmente elas usam de escala Likert para o tratamento. Como assim? Escala Likert, aquelas opções que coloca assim, bom, muito bom, ruim, péssimo. Então elas têm uma variação de 5 a 7. Então, bom, mais ou menos, ruim, um pouco bom, aí ótimo. Então, ela vai te dar essas opções. Então, a escala Likert vai ser a pergunta e as opções. Não tem só essa. Eu tô fazendo aqui como o vídeo é curto. Essa aqui é a que é mais usada, esse modelo de pesquisa quantitativa. Então, para pesquisa quantitativa, eu aconselho que você vá atrás de ferramentas já validadas, que trabalhem com a escala Likert,
porque o tratamento para você é muito mais fácil. Por exemplo, o local influencia na percepção de serviço? Se eu tenho 300 pessoas, aí o próprio sistema vai fazer a contagem e vai dar 30% acham isso, 50% acham isso, 20% acham isso. Então, você vai ter cálculos específicos para você fazer o tratamento depois, que são as análises. O tratamento, que são os resultados, depois a análise dos resultados, tá ok? Bom, gente, é isso para esse vídeo. Essa questão da entrevista para pesquisas é realmente uma coisa que eu vejo que tem que ser tratada, observada, até mesmo para que você não tenha seu trabalho reprovado, não faça trabalho à toa, porque tem alguns que eles têm que ser refeitos, essas pesquisas, né? E é um processo muito cansativo, e para que você tenha o seu material aprovado. Não esqueça de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? O conhecimento e a ciência no Brasil. Um grande abraço e até a próxima!